Queridos irmãos, uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início ao nosso encontro na tarde de hoje. De início, pedindo atenção rapidamente de vocês, nós fomos, entre aspas, surpreendidos na semana passada, recebemos aqui no centro, eu não sei se vocês tiveram acesso, esse panfleto aqui, ó, não sei se não vai dar para identificar, mas só para ter uma ideia, onde tem diversas coisas colocadas, nada assim de ruim, mas fazendo alusão de que teria sido com o nosso apoio, com a divulgação inclusive da gente aqui do centro, o que realmente não é a realidade. Nós então pagamos R$378 no jornal A Voz da Serra no último fim de semana para colocar um comunicado que diz o seguinte: a diretoria do Centro Espírita Friburguense vem a público esclarecer que não autorizou nem autoriza qualquer tipo de divulgação em seu nome. Está sendo distribuído na cidade o panfleto onde a instituição é citada indevidamente. O Centro Espírita Friburguense não se responsabiliza por este tipo de divulgação. Então, se vocês, por um acaso, receberem, porque o que a gente está tendo um pequeno receio agora? É disso aqui ser só o primeiro. De repente começa a ser uma coisa semanal e a gente precisa saber qual é a origem, porque ninguém assina, né? Não tem assinatura de ninguém, não tem aqui o expediente de ninguém. Então, se vocês, por um acaso, tiverem contato com mais algum, por gentileza avisar para a gente, né? Feito esse recado, pois não? Aí é muita coisa, são muitas coisas, É sobre corrupção, sobre política, fazendo uma alusão entre o espiritismo e isso, enfim. Não é nada assim que seja de forma negativa, mas a gente não sabe se pode vir a ser depois. Também, como a gente não autoriza esse tipo de divulgação, a gente achou por bem fazer essa divulgação, ok? Agradecemos então, vamos fazer o nosso momento de reflexão e darmos início ao nosso encontro de hoje. Agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade que tivemos mais uma vez, que possamos, na tarde de hoje, sermos bem intuídos pelos espíritos, trabalhadores desta casa na espiritualidade, que a nossa irmã Sueli, que fará uso da palavra, possa receber o auxílio do alto e que nós possamos apreender ao máximo os ensinamentos que, sem dúvida, nos serão passados na tarde de hoje. Obrigado mais uma vez, Mestre Jesus, que assim seja, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Boa tarde para todos nós. Vamos dar sequência ao estudo que estamos fazendo das ocupações e das missões dos espíritos aqui na Terra. A pergunta de hoje vem muito a ilustrar e a responder a data comemorada ontem. Foi ontem, hoje é 19, né? Então, ontem, quando a doutrina espírita aniversariou, né? 18 de abril de 1857, portanto, temos aí 159 anos dessa bênção na nossa vida, né? E a pergunta de hoje vem muito a ilustrar isso, porque nós estamos nessa questão da missão dos espíritos, e a pergunta que ficou para hoje é a seguinte: as ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia a que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância, sobretudo menos pessoal? Perdão, aqui ainda não é a pergunta, é apenas uma afirmativa. Aqui vem a pergunta. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Eles respondem: pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Então, temos aqui uma resposta que ilustra muito bem a tarefa de Kardec, né? Kardec veio já preparado para fazer esse trabalho, para cumprir a missão de codificar a doutrina espírita. É importante essa palavra codificar, esse verbo aí, codificar, porque Kardec não foi médium psicógrafo.
Kardec codificou, Kardec colocou num corpo doutrinário a mensagem dos espíritos, as respostas dos espíritos às perguntas que ele dirigiu para mais de 1.000 centros espalhados pela Europa. O espiritismo não tinha chegado ainda da maneira que nós conhecemos, mas as ideias sempre estiveram no mundo, por conta de outras filosofias que traziam as mesmas ideias, sendo que Kardec veio filtrar as superstições, as crendices, que estavam mescladas nessas filosofias, né, nesses conceitos filosóficos desde sempre. E o Espiritismo, na verdade, ele tomou corpo mesmo, lá na França, mas suas manifestações começaram em Heidelberg para o mundo. Mas na Inglaterra já existia manifestações espíritas e centros que se reuniam para fenômenos mediúnicos, mas que não estavam ainda sendo divulgados para todo o mundo. Então, o Espiritismo chegou com Kardec como nós conhecemos, mas as manifestações mediúnicas sempre existiram em todos os tempos. Nós encontramos no próprio Evangelho, né, várias alusões às vidências, às audições dentro da doutrina, não dentro da doutrina, mas a comunicação, né, dos espíritos com aqueles encarnados, na forma dos anjos que apareciam, né, para falar. Foi assim com a prima de Maria, que ia ser mãe. Então, uma série de fenômenos nós encontramos também no Evangelho tradicional da comunicabilidade entre o encarnado e o desencarnado. José mesmo recebeu também a visita de um espírito que veio explicar para ele, né, o que estava acontecendo, o que iria acontecer, que eles dariam a oportunidade da vida, não com essas palavras, claro, mas veio avisar que viria ali alguém especial que faria aí um trabalho grandioso para a humanidade. E foi assim, né? Logo depois, Maria engravidou normalmente, como todas as mulheres engravidam de Jesus. Né? Jesus, ele teve uma origem, como todos nós tivemos, na matéria. Um corpo físico, como temos também, todos nós. Não foi um corpo a gênero, sim um corpo de carne. Mas, como nós aprendemos, não só na doutrina espírita, quanto até no esoterismo, isso é muito conhecido, o fenômeno da capacidade energética de alguém de suportar a dor, né, de controlar até seus batimentos cardíacos, de ficar sepultado aí dias e dias e ser trazido à vida. Não é ser trazido à vida, porque a vida não se extinguiu, senão não seria possível. Mas de ficar tão letárgico a ponto de não necessitar do oxigênio, da quantidade de oxigênio normal, e sim daquele que essas pessoas conseguem armazenar nas suas células e depois voltarem à normalidade. Então, isso são fenômenos conhecidos de todos. Então, se isso é conhecido no mundo, imaginemos, né, as coisas que Jesus poderia fazer com a sua superioridade. Então, o seu corpo de carne era de carne, mas não era tão poluído quanto o nosso. Né? O perispírito do Cristo, que deu a oportunidade, que juntou aquele material genético, era tão essenciado, né, tão purificado, que logicamente a sua matéria também era, né, também era. O Cristo foi rotulado de comensal, porque ele sempre comparecia às casas das pessoas e ceava com essas pessoas. Era em torno da mesa que as conversas, na maioria das vezes, acontecia. Então, as más línguas dizem que ele gostava muito de comer. Na verdade, não há registro
de Jesus comendo. Não tem registro na história. Claro que ele fazia isso, porque o corpo dele era um corpo de carne. Então isso levou muitas pessoas a acharem que Jesus tinha um corpo fluídico, que não precisava de alimento, porque ele nunca foi visto se alimentando. Contam os historiadores isso, né? Mas não é bem assim. Quanto mais pesado é a nossa energia, quanto mais pesada é a nossa energia, quanto menos evoluídos somos, mais nos agarramos às coisas materiais, aos alimentos muito pesados. Então, porque nós estamos numa matéria que tem um corpo, né, que se alimenta aí das proteínas, das vitaminas, dos aminoácidos, isso é natural. Mas quanto mais a pessoa se distancia assim da materialidade, né, quanto mais ela valoriza a parte espiritual, ela se alimenta menos até, né, das coisas mais leves, mais simples, que ela não tem tanta necessidade assim, orgânica, né? Não é porque ela é uma pessoa mais evoluída, não vamos tratar aí de evolução moral nessa situação de alimentação, não. Mas é até um próprio hábito da pessoa. Jesus não tinha muita necessidade disso, não, né? E ele também ensinou isso para a gente quando ele fez a multiplicação dos peixes e dos pães, aquelas coisas, principalmente na multiplicação dos pães, que deu a comer a tantas pessoas, né? Mas não foi bem assim. Não foi esse alimento material que ele ofereceu naquele dia. Houve sim a multiplicação dos pães, mas o elemento foi o conhecimento, foi a parte espiritual, em que abastecia tanto as pessoas que elas até esqueciam que elas estavam com fome. Da mesma maneira que a gente até reconhece isso quando a gente está fazendo uma tarefa que nos interessa muito, algo que está nos fazendo muito bem, a gente até esquece de comer. Depois que passa a gente, eu nem tive fome, nossa, nem pensei, nem lanchei, nem almocei e nem teve fome. Porque realmente a mente ocupada com coisas superiores, a gente até esquece um pouco dessa parte material aí, né? Mas nós precisamos entender a grandiosidade, né, das pessoas que se dedicam realmente a missões muito importantes na Terra, como aconteceu aí com Kardec. Kardec era outro que também, ele tinha tão poucas necessidades assim da parte física, que ele era frequentemente alertado pelos espíritos sobre essas questões de cuidados com o corpo, com a própria alimentação que ele precisava, mas ele nem sentia tantas necessidades assim, tamanha era a sua tarefa aqui na Terra. Então nós temos uma personalidade assim incrível, né, como foi o professor Leon Hipólito, mas que já veio preparado para essa tarefa. E é uma missão muito mais que uma tarefa, devido ao avanço, né, que ela proporcionou à humanidade. Quando nós não estamos dizendo que o espiritismo seja melhor do que qualquer filosofia ou que qualquer doutrina, isso não seria adequado a gente dizer, né? Religião boa é aquela que modifica o homem para melhor, que faz que ele entenda, que ele encontre seu caminho, que ele se recoloque no trilho da obediência à lei divina. E o espiritismo não está nisso sozinho, todas elas conduzem, todas elas mostram um bom caminho, todas elas instruem, todas elas formam o homem nesse foco. Mas nós entendemos que como o espiritismo, ele isenta, né, Deus das nossas mazelas, das nossas tristezas, mostrando a nossa responsabilidade, a lei de causa e efeito, que é um dos princípios básicos, né, da doutrina, que fala sobre a responsabilidade que temos ao agirmos, né, na nossa sociedade. Isso vai encurtando realmente a nossa caminhada. Vai nos fazendo ampliar os horizontes do pensamento e vemos que temos que ser pessoas boas, temos que fazer o bem, né? Porque a vida é um bumerangue, vai voltar, tudo aquilo que a gente faz volta para nós. Então não é que o espiritismo seja melhor, mas entendemos que ele é um atalho aí para essa realização plena que é
o espírito evoluir sempre, né? E ter sempre a evoluir, porque a evolução aí, o aperfeiçoamento, a gente já falou que ele é relativo e não absoluto, mas mostra, ninguém, com certeza, é a mesma pessoa, depois que ler e entender, ler a codificação, tomar conhecimento do que está ali, ninguém permanece igual, porque vai assumindo responsabilidade. Muita gente não quer se informar assim, nem com o espiritismo, nem com religião nenhuma, porque sabe que se compromete, sabe que vai ter muita coisa aqui no que faz, que não vai poder continuar fazendo e fingir que não sabe que está errado. Então, são responsabilidades assumidas. E isso modifica as pessoas, né? Cada um se modifica diante dessas informações, desses conhecimentos. Então, isso vem muito ao encontro dessa resposta, né? Pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Né? E como nós somos abençoados com esses conceitos do Espiritismo que acalmam o nosso coração, porque ampliam os nossos pensamentos, a nossa visão, né, de que a vida continua, de que ninguém morre, só o corpo fica na terra, que somos imortais, né, que a nossa casa verdadeira não é essa, que a casa verdadeira é o universo, não é o mundo material, que o espírito vive na dimensão espiritual e não na dimensão material. Ele passa por tempos, né, por um aprendizado na dimensão material, mas não é a nossa casa verdadeira. Então, a perda dos nossos amores, dos nossos afetos, o Espiritismo nos ensina que é apenas uma perda material, né, e que todos nós vamos nos unir, vamos nos encontrar na dimensão espiritual, porque é a nossa casa de verdade, somos todos irmãos. Não vamos, depois que passar toda a perturbação, nós não vamos ter as nossas relações consanguíneas na dimensão espiritual, porque isso é coisa da matéria. Mas encontraremos com os nossos amores, né, com os nossos sentimentos mais sublimados, mais fortalecidos, porque esse é o grande objetivo, né, das encarnações, fazer a evolução do ser, né, o aperfeiçoamento do ser. Então, muitos trazem, sim, tarefas a cumprir, outros apenas vão vivendo, né, vão dando sequência à sua vida, e nessa sequência também vão trabalhando, vão se aperfeiçoando, ainda mais que lentamente que outros, mas nunca paramos. É muito difícil um espírito vir para a matéria, voltar à dimensão espiritual após um tempo e não ter crescido nada. Né? Ele sempre aprende alguma coisa, pode até acumular dívidas também, mas ele sempre aprende alguma coisa. Fica um aperfeiçoamento mais lento, mas ele sempre aprende alguma coisinha que vai auxiliá-lo. E como nós estamos, né? Segundo Magui fala, né? Já não vamos nos impacientar, porque já vivemos séculos incontáveis e estamos diante de milênios sem fim. Então, para que correr? Só não podemos parar e ficar persistindo no mesmo erro para não ficar pior a nossa situação, né? A seguinte também é muito interessante. Vem assim: foram predestinados a isso, esses espíritos foram predestinados a essas missões antes de nascerem? Foram predestinados a isso antes de nascerem os homens que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento? Eles respondem assim: algumas vezes assim é. Quase sempre, porém, o ignoram. Baixando a terra, colimam um vago objetivo. Depois do nascimento e de acordo com as circunstâncias, é que suas missões se lhes desenham às vistas. Deus os impele para a senda onde devam executar-lhe os desígnios. Então, só as grandes missões mesmo, os espíritos já vêm com essa missão na Terra e foram preparados para isso. Kardec teve outras encarnações
em que ele foi preparado para esse trabalho grandioso que ele veio fazer. Não é? Então ele pegou aquelas respostas e foi dando corpo, né? Foi codificando as respostas dos espíritos que não foram reveladas diretamente a ele, mas ele sempre assistido pelos espíritos para não deixar dúvida, né? Para não cometer erros naquele trabalho que ele estava realizando. Inclusive eu já contei isso aqui, quando uma das vezes que ele estava, né, fazendo esse trabalho, compilando aquelas respostas todas e redigindo, ele começou a escutar um barulho. E aquele barulho começou a atrapalhar muito o trabalho dele, que ele teve que parar. Não estava dando para ele continuar. Ele então parou aquela tarefa, foi descansar. No dia seguinte, eles teriam uma reunião onde médiuns, né, se dariam passividade a espíritos que ajudavam a esclarecer as dúvidas, inclusive os espíritos que o auxiliaram nisso aqui, que ditaram essas respostas, né? Auxiliaram não, que escreveram essas respostas. E ele questionou o que estava acontecendo, que ele teve que parar. Aí um dos espíritos responsáveis pelas respostas pediu que ele voltasse àquela questão e analisasse bem o que ele estava escrevendo, que tinha um erro lá, que não poderia ficar. E ele não estava percebendo. Então ele assim fez e ele encontrou o erro, né, na tradução que ele estava fazendo, e ele viu que não era daquele jeito. Quer dizer, ele estava totalmente supervisionado. Kardec não escreveu isso por conta dele, sem supervisão, até porque isso era uma tarefa muito importante, era uma missão muito importante de trazer o espiritismo para o mundo, né? Que veio não trazer coisa nova, nem inventar nada, mas veio filtrar. Nós sabemos que a Índia, por exemplo, é reencarnacionista, né? Trabalha nessa linha. As orientações são nessa linha da lei do karma, tanto que essa palavra em sânscrito quer dizer a ação e movimento. Nós não encontramos nem essa palavra na codificação, isso veio de lá, né? Então, é um karma a cumprir, mas a maneira que eles têm, o ponto de vista do hinduísmo com a questão kármica, foi filtrado no espiritismo. Não é assim. Não é porque uma pessoa tem um karma para cumprir que aquilo vai durar a encarnação inteira e que ela tem que ficar se penitenciando, né, e se autoflagelando aí com uma ideia, sem querer nem se tratar, porque ela tem que sofrer aquilo ali, porque ela está pagando. Não é assim. Então o trabalho da doutrina espírita veio veio filtrar essas crendices, essas superstições, né? O karma, que quer dizer isso, né? Em sânscrito quer dizer ação, quer dizer movimento. São as coisas, são as ações que nós temos. É o conjunto de provações e expiações que o Espírito traz para cumprir aqui na Terra. E isso não tem que durar uma encarnação inteira. Uma expiação ou uma provação, ela não tem que durar uma encarnação inteira, ela tem que durar o tempo necessário para que aquela alma aprenda a lição. Se ela não aprendeu ainda, vai durando, ela tem que aprender. No momento que ela aprende a lição e que ela resgata o seu erro, ela para de sofrer aquele ponto. Não precisa mais permanecer aquele sofrimento, já que ela aprendeu. Então o karma, naquele sentido, aquela expiação, aquela provação, ficam resolvidos. Ela vai ter outros problemas, mas aquele não tem mais. Então nós aprendemos também que não é porque a gente fez alguma coisa errada e que a gente está sofrendo por causa daquilo ali, que a gente não possa fazer algo que nos ajude a melhorar. Ora, se eu comi demais aquilo que não podia, tive um problema intestinal, gastrointestinal, a cabeça doendo e problemas, eu vou ficar assim porque eu estou me punindo porque eu comi o que não devia comer na quantidade que não devia ter ingerido? Não, eu vou procurar um remédio. Eu vou procurar algo que possa combater esses efeitos nocivos que eu mesma me causei, com a minha negligência, com a minha imprudência. E aí, sim, eu vou melhorar? Vou. Às vezes vou demorar um pouco mais, depende da necessidade que eu vou ter para entender, para não fazer de novo.
né? Embora a gente reincida nos erros, mas as lições são para nos ensinar e não para serem paliativos ali naquela dor, aquela dor ser um paliativo e depois eu cometer o mesmo erro, não. Então a gente pode sim diminuir nossa dor, nosso sofrimento, tanto que essa ideia de que o outro tá sofrendo assim porque ele está pagando, isso não deve pertencer ao nosso pensamento, muito menos à nossa ação. A gente não tem que pensar nisso quando vê um irmão sofrer. Não, se ele estiver resgatando alguma coisa, seja na expiação ou na aprovação, isso é um problema dele. O nosso problema, no caso aí, deve ser diminuir o máximo possível a dor daquela pessoa. Né? Fazer algo para minimizar seu sofrimento, sua dor, sem pensar se ela merece ou se não merece, está assim ou está assado. Né? Quando uma pessoa está precisando de ajuda, a gente não tem que procurar saber se ela, por que ela fez, o que ela fez. Não, a gente tem que ajudar. Né? Depois a gente vai ajudá-la num outro sentido, de fazer ela entender certas coisas, para ela não cair no mesmo problema, se é que a gente pode dar essa contribuição. Então é importante que a gente entenda o papel, né, dessa missão, o papel de tantas missões na Terra, é sempre levar a humanidade à evolução, ao aperfeiçoamento, a poder encontrar a felicidade na Terra, o quanto isso seja possível, porque nem sempre a gente consegue, né? A Terra não é uma região, um planeta de felicidade. Não, ela é um planeta de provação e expiação. Mas isso não impede as almas aqui encarnadas de serem felizes, né? Do quanto se pode ser diante dos problemas que a gente veio para cá para passar. Então, esse algumas vezes é muito importante, porque às vezes a gente fica pensando assim, poxa, essas pessoas são preparadas, essas pessoas... Kardec foi preparado para essa tarefa, nem fez esforço, né, grandes esforços, porque era um professor... Olha, ele era um professor respeitadíssimo, mas como ele chegou a isso lá, na encarnação dele como professor Hipólito? Ele se preparou. Ele se preparou, ele estudou, ele se informou, ele fez tudo para chegar naquele ponto que ele chegou de inteligência, de sabedoria, de conhecimento, para facilitar mais ainda o trabalho e a tarefa que ele veio aqui desempenhar. Mas nem sempre o espírito é preparado para isso. Nós temos aptidões, nós temos muita coisa boa que a gente nem imagina que tem, a gente sabe coisas que a gente nem imagina que sabe, até conhecimentos que a gente traz de outras vidas, que no momento certo poderão ser aflorados para o auxílio, né, para a ajuda que devemos dar ao nosso semelhante. Então, quando nós somos reconhecidos, porque somos bem intencionados, temos vontade de ajudar, esses conhecimentos podem aflorar, né? Aí vem como aquela, isso é um conhecimento inato, eu sou autodidata, eu não estudei para isso, mas já estudou em outras oportunidades, é que não lembra, né? Já adquiriu esse conhecimento pelo próprio esforço em outras vidas, e isso fica armazenado no nosso arquivo mental. E num determinado momento, isso pode aflorar para facilitar o nosso trabalho e a ajuda que a gente está dando aí a esse mundo. Então, os espíritos, sabendo dessa intenção boa de ajudar e desse conhecimento que o espírito já traz no seu acervo, vai nos intuir e vai nos ajudar a desenvolver um trabalho que, para o qual não fomos nem designados nessa encarnação, mas que, por conta da nossa atividade, nós nos apresentamos aptos a desenvolver determinadas tarefas, que não viemos designados para isso. É nesse sentido que eles falam aqui, ó, algumas vezes sim, quase sempre, porém, o ignoram, quer dizer, às vezes o espírito nem sabe, né, que ele vai desenvolver determinadas tarefas. Ele se torna apto a isso com um comportamento bom, né, de solidariedade, de caridade, de ajuda e, acima de tudo, de boas intenções que ele tem, né, fora do seu interesse próprio, que ele não deseja isso para si. Quando um homem faz alguma coisa útil, faz sempre em virtude da missão em que foi anteriormente investido,
e a que vem predestinado, ou pode suceder que haja recebido missão não prevista? Né? A continuação daquela pergunta de Kardec e da resposta. Olha o que eles respondem. Nem tudo o que o homem faz resulta de missão a que tenha sido predestinado. A miudade, às vezes, é um instrumento de que se serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que julga útil. Então, olha só, ele tem a competência, ele já tem, né, conhecimentos armazenados, tem boa intenção, ele é utilizado. Da mesma maneira que o mal, quando acontece na Terra, né, mal aos nossos olhos, mas aos olhos dos espíritos não é. Mas quando acontece, às vezes, uma tragédia provocada por alguém, a gente já vem falando sobre isso, até falamos isso na semana passada, por conta daquele fator humano que a gente citou, né, quanto ao livre-arbítrio que a pessoa tem aqui na Terra para desenvolver o seu mapa kármico aí. Então, quando há de acontecer alguma tragédia, alguma coisa que na avaliação, na perícia, fica se procurando o culpado e às vezes acha, né? Às vezes nem acha o culpado e põe lá a criatura uma culpa em cima de alguém até que não tenha. Mas quando é encontrado, porque fulano fez isso, fez aquilo, é como um motorista desgovernado que, né, não foi atento o suficiente. Hoje em dia, como acontecem acidentes por conta dos celulares, né, que as pessoas ficam passando mensagem na hora que elas estão dirigindo, lendo tela de celular na hora que está dirigindo, aí acaba provocando um acidente, atropelando uma pessoa, né? Isso é uma tragédia aos olhos aí do mundo, né? Uma fatalidade. Mas não é bem assim. A gente viu na semana passada que não é bem assim. Mas quando acontece dessa pessoa de morrer, aquele motorista imprudente foi um instrumento. Ele foi usado. Ele foi um instrumento. Então, da mesma maneira que ele é instrumento para que uma coisa dessa aconteça, que estava na hora daquela pessoa ir, por uma escolha de provas, ela decidiu sair da Terra no seu momento de uma forma trágica, também o bem é também instrumento. As pessoas bem intencionadas, as pessoas do bem, são instrumentos também para que o bem se realize na Terra, para que as coisas boas aconteçam na Terra. É como os espíritos falam, procurem ser instrumentos para o bem e nunca para o mal, né? Mas muitas vezes a gente acaba sendo instrumentos aí para o mal. Então aqui eles dizem, a miudade às vezes é um instrumento de que se serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que julga útil. Por exemplo, entende um espírito ser útil que se escreva um livro que ele próprio escreveria se estivesse encarnado. Procura então o escritor mais apto a lhe compreender e executar o pensamento. Transmite-lhe a ideia do livro e o dirige na execução. Ora, esse escritor não veio à Terra com a missão de publicar tal obra. O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e muitas descobertas. Devemos acrescentar que durante o sono corporal, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante, aquele que está na dimensão dos espíritos, entendendo-se os dois acerca da execução. Interessante, né? Isso acontece muito, mas nós temos um acontecimento desse aqui, muito que foi revelado a nós pelo próprio autor, que foi o Dr. Brian Weiss. Quem leu Muitas Vidas, Muitos Mestres, lembra do que foi dito ali. É esse caso aqui, que está aqui nessa resposta dos espíritos. Quem não leu, leiam. Eu não gosto de recomendar livro. Às vezes, eu recebo até algumas críticas
porque eu cito passagens de livros e não falo qual é o livro e nem o autor. Mas eu não falo por quê. Se eu falo um livro, o seu autor, né, o seu livro, eu estou recomendando o livro e não aquela página, aquela crônica, aquele pedaço ali. Eu estou recomendando o livro. E às vezes o livro, para mim, no meu ponto de vista, não foi bacana, o livro todo. Tem coisas que, dentro da doutrina, eu não encontro respaldo, eu não recomendo. Eu prefiro continuar recebendo essas críticas do que cometer o engano de anunciar e recomendar um livro que eu também, tem coisas ali que eu também não gosto, que não está dentro da doutrina e que eu não entendo ser fato. Então eu prefiro receber as críticas. Eu não estou escondendo o autor. Eu não estou tirando o mérito de um autor. Não estou fazendo isso. Eles sabem que eu não estou fazendo isso. Né? Se ele está desencarnado, então, ele sabe que eu não estou com essa intenção. Mas, quando eu posso, quando eu tenho uma abertura para fazer sem o livro, eu digo de quem é a citação, mas não digo o livro. Porque senão eu vou estar abonando um livro que eu também não concordei muito. Mas esse aí é bom, todo ele. Eu não recomendo os outros. Li e não gostei. Achei fantasioso, achei apelativo, não gostei. Mas esse é bom. Não é porque eu gostei, não. Que eu posso gostar de muita coisa e não aprovar dentro da doutrina. É porque ele está dentro da doutrina. Ele foi muito feliz na elaboração desse livro. Sabe por quê? Também não foi ele que escreveu, não. Ele foi conduzido. Dos outros, a gente já vê que é completamente diferente. Os outros livros que vieram atrás desse. A gente percebe ali que não foram livros dirigidos pelos espíritos. Né? Mas esse aí a gente sente que foi. Tanto que o livro está lá. Muitas vidas, muitos mestres. Foram esses mestres que o induziram a escrever. Ele não sabia disso. Então, como aconteceu? Né? Ele se formou para médico na área da cirurgia. Ele queria ser cirurgião. Quando ele se casou, logo depois veio o primeiro filhinho dele com um problema cardíaco muito sério, mas um problema reversível, um problema curável. E ele era médico na época do Hospital Monte Sinai, que eu acho que ele ainda é, né, do Hospital Monte Sinai, com os melhores cirurgiões, amigos dele, pessoas extremamente competentes, mesmo assim. Não conseguiram salvar a vida do filhinho dele, do bebê. Ele tinha um problema de que eles chamam de coração invertido, né? E aquilo ali era fácil resolver, mas não conseguiram resolver o problema dele. E ele ficou desesperado com isso, porque ele estava na residência de cirurgia, era essa a intenção dele, mas quando ele passou por esse problema, ele não quis mais. Ele falou, eu não quero mais essa área da medicina, não quero. Eu não quero passar por isso de novo e nem ver as pessoas passarem por isso que eu estou passando agora. E assim foi. Ele foi, então, se direcionou para a área da psiquiatria, que ele falou que seria a área mais indicada para ele poder ajudar as pessoas a passarem pelos problemas que ele estava passando naquele momento. Então, ele se dirigiu para a área da psiquiatria e ali ele se encontrou. E numa das vezes que ele foi atender uma paciente, indicada por um amigo pediatra desse mesmo hospital, era uma namorada desse amigo, e ele começou a trabalhar com ela, fazendo regressões com ela. O início da vida dela na Terra, né? O início ali, ele não tinha religião, ele não conhecia nada disso, ele estava apenas fazendo o trabalho dele. Ela tinha pânico de tudo, ela tinha medo de tudo, ela não tomava mais um comprimido, ela não saía de casa,
ela tinha pavor de tudo. Ela estava dormindo, segundo o relato, dentro de um armário assim, sem a porta, onde ela ficasse ali protegida, onde ela achava que não ia acontecer nada de mal com ela, e ela perdeu toda a vida social, até o emprego. Ela era acho que era uma enfermeira desse hospital. E ele então foi atendê-la. E quando ele foi fazer a regressão ao início da vida dela, né, na vida intrauterina e no nascimento, para ver se ele encontrava alguma coisa que pudesse justificar todo o pânico que ela estava passando, ela não regrediu apenas a essa vida, ela foi a outras vidas. Ela foi a muitas outras vidas. Se eu não me engano, ela regrediu a 12 vidas só, mas ela deu notícia de muitas vidas, inúmeras, que ela disse que não tinha como contar. E ali ela foi conseguindo relatar o que acontecia. E entre um intervalo e outro dessa regressão, ela dava passividade a espíritos que instruíam o Dr. Brian Weiss, que ensinavam muita coisa para ele. E esses espíritos se denominavam mestres. Por isso o nome do livro. Muitas vidas da sua paciente e muitos mestres. E numa das sessões de regressão, um dos mestres veio e deu a conhecer a ele que ali estavam o pai dele, o filho dele. Ele falou, meu filho... Ele não entendeu, porque era um bebezinho recém-nascido, né? Ele falou, seu filho está presente. Ele falou, mas como assim? Foi quando eles então falaram para ele que aquele bebê que ele perdeu foi um dos espíritos que se colocou à disposição para auxiliar o trabalho que ele deveria desempenhar aqui na Terra. Um livro que ele deveria escrever. Porque ele era extremamente respeitado na área dele. E um livro, como eles queriam escrever, de autoria dele, teria uma credibilidade muito grande, uma facilidade maior para ser, pelo menos, estudado, para ser lido, se não para ser seguido, mas para ser lido. E assim foi, quer dizer, aquele bebezinho, ele não veio para ficar, ele veio justamente para partir, para nascer, ter o problema simples, que não seria corrigido, para que ele pudesse perder aquele bebê, para que ele pudesse se desviar da cirurgia, entrar na psiquiatria, ter contato com tudo aquilo, né? Parece uma viagem, né, isso aí. Eu comentando isso com o filho meu, ele falou, mas você está viajando? Está viajando, mano. Está doida, tá? Eu falei, leia o livro, que você vai ver que isso é uma realidade, que a gente sabe, através da doutrina espírita, que isso acontece, né? Então o livro é muito bom, inclusive eu já trouxe aqui um parágrafo, metade da folha, que ele fala sobre o anjo da guarda, exatamente o que o espiritismo fala sobre anjo da guarda. E foi assim que ele... Aí o pai estava presente também, o pai dele, que já havia desencarnado, estava lá presente como espírito. E ele ficou impressionado com aquilo tudo. E as coisas vão transcorrendo de uma forma aí que ele pôde entender tudo o que estava acontecendo com ele. Né? Fechou o quebra-cabeça direitinho. Então ele tem sido agora, depois do sucesso desse livro, que foi... um best-seller, foi um índice de venda maravilhoso, muito bom. Aí ele escreveu outros, mas aí eu acho que já foi por conta dele, porque já aqueles sim, a gente viaja ali. Nossa, ele viajou naquilo ali. Então tem umas coisas ali que realmente não são fatos dentro da doutrina espírita. Não sei se são fatos, mas dentro da doutrina ele não está. Né? Agora, muitas vidas, muitos mestres está. Então, isso acontece com todos nós. Quando nós somos bem intencionados, somos instrumentos para as coisas boas acontecerem aqui no mundo. E essa foi muito interessante, porque foi um livro que o levou ao questionamento sobre a reencarnação, sobre tudo que ele depois ele lembrou que quando ele estava na faculdade, no início, tinham lá uma matéria que
falava sobre isso. Aí ele foi buscar outros ensinamentos, outras fontes e tomou conhecimento que a reencarnação fazia parte dos ensinos na escola de Alexandria, né, pelo Clemente de Alexandria, Orígenes. Então ele foi tomando conhecimento disso tudo. Aí ele foi para a pesquisa e viu que ele não estava doido, não, que aquilo era fato, que realmente aconteceu. Depois essa paciente fica boa, porque ela também foi instrumento para tudo isso, né? Ela tinha que fazer um resgate nessa área, fazia parte do mapa kármico dela, aquela aprovação, aquela expiação. Ela cumpriu isso, ficou boa, não teve mais problema nenhum, porque ela também foi usada como instrumento, já que ela tinha que passar por tudo aquilo. E ele dá a conhecer isso no livro. Então, quem não leu, procura ler, é muito interessante mesmo isso aí. Bem, continuando. Poderá o espírito, por própria culpa, falir na sua missão? Eles dizem que sim. Se não for um espírito superior, ele vai falir, se ele não for. Aí vem a pergunta que todos aqui com certeza fariam. Que consequências lhe advirão da sua falência? Eles respondem: terá que retomar a tarefa. Essa é a sua punição. Também sofrerá as consequências do mal que haja causado com o seu erro. Ninguém, nada nessa vida, perante o tribunal da consciência divino, fica impune. Nada. Nada nessa vida fica sem resposta. Com certeza não fica. Pode ficar para o mundo, mas para o tribunal divino, que é a nossa consciência, não vai ficar. Aí também aquela pergunta que nós faríamos: pois se é de Deus que o espírito receba a sua missão, como se há de compreender que Deus confie missão importante e de interesse geral a um espírito capaz de falir? A gente perguntaria isso também, né? E Kardec também perguntou. Olha o que eles respondem. Não sabe Deus se o seu general obterá a vitória ou se será vencido? Sábio, claro, crede. E seus planos, quando importantes, não se apoiam nos que hajam de abandonar em meio à obra. Toda a questão para vós está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. Aqui também já temos aqui uma ideia daquilo que comentamos na reunião passada com o fator humano. Aqui já começa a tomar, né, uma forma essa questão do fator humano existir. Mas isso não pode ser novidade para ninguém, uma vez que nos foi dado o livre-arbítrio. Nós temos liberdade de ação. Se temos liberdade de ação, o fator humano, né, tem que contar nas nossas atitudes. Claro que sim. Envolvendo então as reencarnações dos espíritos, envolvendo outros espíritos que, por conta desse livre-arbítrio, ficam submetidos ao livre-arbítrio de outras pessoas, ao fator humano. Então isso é natural, perfeitamente entendível isso aí, sem deixar dúvidas. Nós nos comprometemos tanto com a vida, né, com pessoas, que essas pessoas, elas não são obrigadas a nos fazer o bem que a gente espera, já que nós nos comprometemos tanto, tivemos tantas chances e oportunidades de aproveitar e não aproveitamos com essas mesmas pessoas. Elas não se sentem mais obrigadas a continuar nos ajudando. Se o fizerem, contarão pontos, né? Se o fizerem, vão estar dentro da lei divina, usando bem o seu livre-arbítrio. Mas se não o fizerem, não serão culpadas pelo resultado. Terão apenas uma parcela de responsabilidade aí, né, que poderiam ter continuado ajudando, porque isso é o que manda na lei divina, não é?
perdoar 70 vezes 7, o que é isso? Né? Não adianta multiplicar 70 vezes 7, não. Isso aí é apenas uma simbologia, uma figura metafórica de que o perdão não tem limite. É infinito. Né? Então, essa é a lei divina. Mas nós que temos livre-arbítrio, a gente tem direito de escolher se eu quero continuar fazendo isso ou não. Eu terei que assumir responsabilidade por todo o bem que eu não fizer. E vou ter parcela também de responsabilidade em todos os males que terão origem no bem que eu deixei de fazer. Mas isso aí é a vida, é assim mesmo. Nós vamos assumindo responsabilidade por tudo que a gente deixa de fazer, né? Mas essa resposta já conta que isso é possível. Então, muitas vezes, nós estamos nas mãos de alguém por conta dos nossos erros passados, do mau uso do livre-arbítrio. Nós tivemos uma pergunta que foi colocada na caixa do correio, e eu não sei se quem a fez se encontra na reunião. Foi feita no dia 18. Então foi feita hoje. Ontem, né? 18/4. Não sei se está aqui. É o seguinte. Pensei que era até 3, mas é 4. Uma criança pode ser possuída por um mau espírito? Se a resposta for sim, como pode os espíritos superiores permitir tal coisa, já que uma criança não tem como se defender? Olha só, isso aqui entra no comprometimento da alma. Essa alma não é criança, não. Ela não é um anjinho, não. A gente chama de anjinho, né? Vê aquela coisinha linda, né? Essa semana eu estive lá na casa do meu filho, lá em Niterói, e a bebezinha está com 1 mês, né? Um anjinho ali. Mas ela não é anjinho coisa nenhuma. É um espírito velho. É um espírito milenar. Que inclusive andou tendo uns sustinhos, acordando, chorando com uns sustinhos assim, né? Meio apavoradinha. Aí meu filho falou: mãe, o que pode ser isso? Eu falei: pode ser muita coisa. Ela está agora com esse negócio da criança dormir de barriga para cima, né? Não pode mais dormir nem de bruço nem de lado. Agora é este lado para cima. Tem até a roupinha. Né? Eles ganham uma roupinha nessa campanha que vem escrito assim: este lado para cima. Aí bota a pobre da criança para cima, olhando para o nada, que ela ainda não tem, e as mãozinhas, tadinha, sem segurar nada. Não pode dar um paninho, não pode dar um travesseirinho, não pode dar um acalentinho, não pode dar nada. A criança não dorme, acorda assustada porque ela estava numa barriga, na sua casinha, quentinha, apertadinha, aconchegada. Aí tira a criança e bota lá num berço para dormir com as mãozinhas. Eu falei: isso aí prejudica. Agora, sem contar isso aí, tem o lado dos comprometimentos dela. Você está pensando que ela é um anjinho? Está pensando que ela é uma inocentezinha? Não. Isso é um espírito milenar, velho, que provavelmente já conviveu com a gente em outras vidas, que tem seus problemas para corrigir, né? E tem também suas implicações aí, suas insatisfações com a família que veio, porque ninguém nasce na família por acaso, né? Tem comprometimentos aí com os pais, com os avós, com os tios. Isso é natural. Então é natural que também ela, em todo o tempo que viveu em outras vidas, em outras oportunidades, tenha feito muita coisa que não foi certa. Fez inimigos. E os inimigos que estão desencarnados não ficam muito satisfeitos quando o espírito que está engrossando a fileira deles lá, é arrebatado para a carne, não. Então eles começam uma influenciaçãozinha, assustam, né? Isso aí não dura. A gente sabe que eles estão em nova oportunidade de encarnação, eles vão ser amparados, tem o seu espírito protetor, o anjo da guarda que vai ajudar, mas não podemos esquecer que esses espíritos têm comprometimentos. Então essa questão desse não impedimento aqui, né? Como pode os espíritos superiores permitir isso? Ora, nós temos que pensar
que quando a gente contrai uma dívida, ela tem que ser paga. Ela tem que ser paga, não adianta correr para outro país, não. Quer dizer que corre para um outro país, aí o devedor vai atrás porque acha o endereço, chega lá, bate na porta e a gente vai achar que ele está errado? Não, ele está certo, ele está cobrando a dívida dele, ué. Não é porque mudou de cidade, ou de país, ou de continente, sei lá o quê, que não deve mais, né? Não é porque esse espírito reencarnou que ele ficou livre da influência dos seus inimigos, não. Claro que não. Então acontece uma influenciação, sim. Só não vamos concordar com o termo possuída. Não é? Uma criança, ela não vai ser possuída. Ninguém é possuído. A gente brinca, né, com isso. Fiquei possuída diante da situação. É metáfora. Ninguém fica possuído. Por quê? Um espírito não possui o corpo de alguém, porque esse corpo já tem uma alma que é dono dele, pelo menos temporariamente. Foi ligado a ele molécula por molécula quando ele foi criado. Então não existe a possessão que as pessoas entendem, não é assim. A influenciação, sim. O espírito entra no campo energético do outro para auxiliá-lo ou prejudicá-lo, se ele abre portas. No caso da criança, a criança está lá, está chegando agora, ela está muito ainda na dimensão espiritual, dorme muito, ela está no corpinho infantil, ela não está mais com aquela aparência perispirítica de um adulto, mas ela não é desconhecida dos seus inimigos, não. Então pode acontecer. Isso aí, entra aí a questão novamente do livre-arbítrio. Né? Ela tem um comprometimento, ela pode ser influenciada? Pode. Ela pode. Não significa isso que ela vai ter a sua vida transtornada, torturada, atormentada. Pode até ser, mas isso não é uma coisa constante. Existem casos que as crianças são obsidiadas desde o instante que nascem. São problemas sérios de comprometimento. Mas Deus não impede. Por quê? Porque esse comprometimento foi fruto do mau uso do livre-arbítrio dessas almas em outras épocas. E ela vai ter que dar conta. E aí os pais, a família, está ali para ajudar. Está ali para ajudar, para auxiliar com as preces, com a atenção, né, com todo o procedimento devido, né, de atenção. Aí começa a dar outros probleminhas, aí recorre à parte material da medicina, que é importante também. Então tudo, a gente não pode achar que as pessoas são protegidas, né? Tem gente que acha estranho quando a gente fala assim, a gente recebe realmente uma influência, e as pessoas, mas você não trabalha no espiritismo? Você não é médium? Como se médium, pela mediunidade, tivesse protegido de influenciação. Ninguém. Pelo contrário, a quem muito é dado, muito será cobrado. O médico que está trabalhando, vendo isso acontecer, estudando uma doutrina, estudando tudo isso, ele vai ficar isento? Não vai, ele vai ser até mais cobrado, porque ele entende isso. Ele não pode ficar pisando na bola, dando vacilo, abrindo porta para espírito inferior entrar. Vai entrar, claro que vai. Pelo contrário, os médios são, inclusive, muito mais influenciados para ver se eles conseguem tirar o médium do trabalho, que não é bom para eles. Então, eles ficam pegando as nossas fraquezas, as nossas inferioridades, que ninguém é perfeito, todo mundo as tem. Então, ninguém está protegido. Perdão, não é bem o termo. Ninguém estará isento das influenciações. Protegido, sim, estaremos. Não só pelo anjo da guarda, pelos espíritos, mas principalmente pela sintonia do pensamento. O que nos protege é a sintonia do nosso pensamento. É não nos colocarmos com os pensamentos na inferioridade para abrirmos portas para os espíritos inferiores assimilarem. De jeito nenhum, que aí eles entrarão. É um grande convite que a gente faz. Então, o fato
né, de Deus não impedir certas coisas, não impedir a influenciação, não impedir aqueles tormentos que às vezes a gente passa no mundo material, é porque temos necessidade de aprender aquela lição e ela vai nos ser dada. Não aprendemos pelo amor, nós vamos aprendendo pela dor. E assim nós vamos dando sequência, né, na semana que vem, a essas questões importantíssimas para o desenvolvimento, né, do nosso conhecimento e da nossa alma nessas questões aí. Semana que vem tem uma pergunta muito importante para ser abordada, que é sobre a paternidade. Pode-se considerar como missão a paternidade? Né? Então, só a primeira linha para a gente ver o que a gente tem que tratar, né? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. Então, quando a gente fala que a caridade começa em casa, que o nosso trabalho começa em casa, é verdade. Não adianta a gente ter uma conduta reta, respeitável, uma conduta considerável, né, honesta, só fora de casa, não. Nós temos, a caridade começa em casa, o respeito ao próximo, o respeito ao semelhante, né, o respeito à criança, o respeito ao companheiro e à companheira de jornada nessa terra, né? Eu não gosto de falar de cônjuge, essa palavra é ruim até para falar, ela é horrorosa, né? Ela é horrorosa porque não existe subjugação, não. Consorte é mais bonito, né? Os dois estão em pé de igualdade, desenvolvendo ali um núcleo familiar, dando oportunidade aos espíritos de chegarem, uns amigos, outros nem tanto, né? Mas é uma grande missão a paternidade. E essa questão, né, vai abrir aí a nossa conversa semana que vem, sem contar que nós temos ainda uma outra que é rapidinho da gente abordar, mas essa aí vai ser o nosso tema da semana que vem, não é? Hoje, antes de vir para cá, eu estava dando uma lida nisso e abri a Globo.com assim, para dar uma olhada, porque sempre a gente encontra algumas coisas importantes ali para a gente incluir nas nossas conversas. E eu achei sim uma para a semana que vem. O número dela é 582, tá? Dessa questão. E eu quando vim para cá, acabei de ler que um casal abandonou uma criança no Rio Sul, né? Tava lá a criança brincando com uma bola, uma criança bem pequena, totalmente alheia ao que estava acontecendo com ela, alheia a que estava sendo abandonada pelos pais ali na entrada ali do Rio Sul. E aí a gente vê o que é isso, né? Se a gente briga pelos animais que são abandonados na rua, por aqueles que têm coragem de botar um bichinho dentro do carro, que vive na sua casa, sair com ele de carro, ir para um lugar distante, pegar a bolinha dele, jogar, para ele pegar e brincar e trazer para o seu dono, ele entrar no carro e sair correndo e largar aquele bichinho lá. Eu não aguento ouvir uma coisa dessa. Nessa hora, eu tenho que botar meu crachá de espírita, que os meus pensamentos são muito ruins quando eu leio isso. Aí hoje, lendo, que fizeram também com uma criança, né? Que fizeram também com aquela criança, largaram a criança lá. Então isso dói muito. A gente fica pensando, a gente tem que ter muita fé, muita confiança em Deus, para a gente não desacreditar da humanidade, né? Não desacreditar que o nosso semelhante não tem jeito, né? Mas a gente fica assim se perguntando, nós estamos num planeta de provação e expiação, onde a maioria, onde aqui o império é do mal e não do bem. Façamos a nossa parte, que é o que a gente tem que fazer, para ver se a gente consegue melhorar, crescer e melhorar um planeta, merecer um planeta melhor do que esse aí nas próximas encarnações. Muita paz para todos.